Uma das formas de apresentar dados mais comuns numa página de internet é através de tabelas. Existe também a apresentação através de gráficos, através de imagens, etc. Mas quando nós estamos a falar de informação que provém eventualmente de uma base de dados, muitas vezes nós estamos a falar numa apresentação em tabelas, onde a pessoa vai acabar por ver os resultados, por exemplo, de uma determinada pesquisa de dados. Bom, neste vídeo eu quero falar concretamente sobre a apresentação de dados em tabelas no HTML, utilizando aqui o PHP como suporte para a criação de dados, e quero-vos mostrar também, se ainda tivermos a oportunidade, obviamente, que o Bootstrap nos pode ajudar a tornar as nossas tabelas um pouco mais bonitas. No próximo vídeo vamos introduzir, no entanto, aqui uma experiência diferente. Vamos acrescentar ao nosso projeto o Datatables.net, que é uma biblioteca externa de JavaScript que nos permite, para além de alterar o aspecto visual da nossa tabela, permite ainda adicionar-lhe funcionalidades que, se nós tivéssemos que escrever nativamente, iríamos demorar imenso tempo. Bom, vamos aqui então colocar o nosso conhecimento em prática. O que nós vamos fazer aqui é criar um fecheiro index.php e vamos começar por criar aqui uma coleção de dados. Vamos imaginar que tínhamos uma lista de clientes que acaba de ser pedida a um servidor, a uma base de dados. Nós pedimos para que seja vista a nossa lista total de clientes. Então o que eu vou fazer é simplesmente o seguinte, eu vou colocar aqui clientes, vamos colocar aqui dados, ok? É igual a um array, a uma coleção. Dentro deste array nós vamos ter para cada cliente o nome e o número do celular ou do telemóvel, como lhe queiram chamar. Então para isso nós vamos colocar aqui um array. Cada cliente vai ter então aqui o nome e vamos colocar assim desta maneira e vamos colocar aqui cliente 1 e vai ter então o telemóvel. Podem colocar celular se usarem melhor a expressão celular. Eu vou colocar aqui 1. Bom, neste momento o que eu vou fazer é simplesmente replicar isto várias vezes e vou alterar aqui os valores. Para que vocês não estejam a perder tempo aqui a ver-me escrever este tempo todo, eu vou parar temporariamente o vídeo e quando regressar vamos ter aqui 5 clientes. Ok, cá está então, por magia, eu parei durante alguns segundos o meu vídeo e temos então aqui já a nossa coleção de clientes. Temos o cliente com o nome 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 e cada um também com um celular ou um telemóvel com estes números que aqui estão. Ora, o que é que nós normalmente podemos fazer para apresentar estes dados em HTML? Bom, aqui podemos fazer primeiro uma pequena experiência que é usar o ciclo for each. E o ciclo for each é um ciclo especial dentro do PHP. Porquê? Porque ele vai percorrer todos os elementos de uma determinada coleção. Ora, o que é esta nossa coleção? A coleção dados. Então, dados, por cada dados, has cliente, eu já vou explicar como é que isto funciona. Isto funciona da seguinte forma, quando o ciclo iniciar-se, ele vai pegar em toda a coleção e vai, por cada volta do ciclo, colocar um destes dados como sendo cliente. No ciclo seguinte, depois de ser executado o código que estiver aqui dentro, ele vai passar para o item seguinte. E assim sucessivamente vai fazendo um ciclo por cada um destes elementos até chegar ao fim da coleção, independentemente do número de dados que estiverem dentro da nossa coleção. Por exemplo, eu posso colocar agora aqui echo, vamos colocar aqui um parágrafo, /p, e vamos colocar aqui uma concatenação, e vamos colocar cliente, e deste cliente nós já devemos ter aqui o nome. Ora, significa isto que quando eu executar o meu código, este ciclo vai apresentar 5 parágrafos, cada um com o nome de cada um destes clientes. Vamos aqui ao nosso browser. Neste momento eu já estou dentro da pasta tabelas, que não tinha ainda o fecheiro index.php criado. Se eu agora refrescar, nós vamos ter então aqui os nossos 5 clientes. Bom, vamos transformar aqui tudo isto, porque queremos também apresentar o celular ou o telemóvel, vamos querer apresentar à frente e vamos querer colocar um cabeçalho numa tabela. Para isso, o HTML tem as tabelas naturais do HTML. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou fechar aqui o bloco de código de PHP. Foi utilizado exclusivamente este bloco para criar a minha coleção de dados. Imaginem que era os dados chamados através de uma chamada a uma base de dados. O que vai acontecer então agora aqui é o seguinte, eu posso ter aqui uma página completa de HTML.
vamos aqui esquecer este ciclo por agora e eu vou colocar aqui simplesmente um H1 clientes. E por baixo vou colocar aqui um HR. Bom, se eu agora refrescar aqui a minha página, passamos a ter uma página com um conteúdo completamente distinto. Temos aqui os clientes, temos aqui então ainda a faltar a tabela, neste caso. Ora, neste caso concreto, eu posso criar uma tabela colocando o table, ok? Dentro do table eu posso ter duas secções específicas. Ter o table head, e o table head corresponde ao cabeçalho, e depois posso ter um table body. Ok? No table head eu vou colocar uma table row, e dentro de uma table row eu vou colocar dois table heads. Neste caso, estes table heads vão corresponder especificamente ao nome do cliente e ao seu telemóvel ou seu celular. Ora, o que vai acontecer no T-Body é o seguinte: eu vou ter 5 clientes para serem apresentados e eles vão ser criados a partir deste código. Vou colocar aqui um bloco de PHP e vou fechar aqui em baixo. E agora aqui eu vou colocar o for each e vou dizer aqui que dos dados todos has cliente, vamos fechar aqui com dois pontos e eu vou colocar aqui um and for each com ponto e vírgula, e significa que o ciclo vai ser executado aqui e tudo o que estiver aqui no meio pode ser HTML e PHP misturado. Reparem o que é que vai acontecer aqui. Eu, por cada ciclo que vai acontecer, eu vou criar uma nova table row, uma nova linha na tabela. Então vamos colocar aqui tr, ok? Dentro desta table row, eu vou criar duas table datas. Ora, uma table data vai ser para o nome do cliente, outra para o telemóvel. Então, aqui neste caso, eu vou colocar aqui dois blocos de PHP e vou aqui em cima colocar o nome, portanto, echo cliente de nome. Aqui embaixo vou colocar o echo de cliente telemóvel. Vamos colocar aqui telemóvel. Estes valores que aqui estão, obviamente, têm que corresponder a estas chaves que aqui estão. Bom, vamos verificar o que é que acontece agora, então, a esta estrutura de uma tabela. Vamos ver se está tudo ok, vamos aqui refrescar e reparem como aparecem, então, aqui os dados apresentados numa tabela desta forma. Obviamente que, em termos visuais, o aspecto não é muito agradável. E o que acontece é o seguinte, nós poderíamos colocar aqui CSS específico para formatar a nossa tabela e podemos, por exemplo, até colocar aqui um border igual a 1, por exemplo. Bem, vamos verificar o que é que vai acontecer agora quando refrescar aqui a minha tabela. Como podem verificar, de facto, a tabela fica mais clara, mas, no entanto, o seu aspecto visual é mesmo muito pobre. Bom, para começar, nós podemos ir ao Bootstrap, por exemplo, poderíamos estar a utilizar aqui uma outra qualquer biblioteca de CSS, mas no caso do Bootstrap, se eu for aqui ao Get Started, eu vou buscar simplesmente aqui, vou fazer aqui um copy, vou buscar apenas o CSS. Então significa que se eu agora colocar aqui o código para ir buscar o Bootstrap através de uma CDN, que é uma Content Delivery Network, ok? Então eu vou buscar o Bootstrap. Eu não vou adicionar aqui o fecheiro de JavaScript, nem o jQuery, nem o Popper, que são os outros dados que eu necessitava de colocar no fundo da minha página, porque, de um modo geral, algumas funcionalidades requerem apenas o fecheiro de CSS do Bootstrap. Bom, o que é que vai acontecer agora? Se eu agora refrescar aqui, vocês vão ver que a minha tabela sofreu uma ligeira alteração, inclusive aqui o título. Porquê? Porque o Bootstrap neste momento já está a afetar os elementos da minha página. No entanto, se eu quiser especificamente formatar a minha tabela, eu posso fazê-lo de uma forma específica, criando aqui, eu vou aqui eliminar o border 1, e criando aqui uma classe igual a table. Se eu fizer simplesmente isto, table, classe igual a table, o que vai acontecer à minha tabela é o seguinte, reparem, ela já ficou com um aspecto a toda a largura da minha página. E, obviamente, se eu quisesse utilizar o sistema de grid layout, isto é, o sistema de divisão da minha página por colunas, por rows, dentro de um container, etc., a minha tabela vai se adaptar automaticamente ao espaço que eu lhe der. No entanto, este aspecto visual pode ainda ser alterado. Por exemplo, se eu for aqui
ao table head e colocar class igual a thead dark, o que vai acontecer então é o seguinte, reparem, eu vou refrescar e o cabeçalho da minha tabela passou a ficar com um fundo mais escuro e as letras a branco. E, por exemplo, se eu quiser colocar cada uma das minhas rows, isto é, cada uma das minhas linhas com uma cor diferente ou com uma cor alternada, eu posso fazê-lo simplesmente colocando aqui, para além do table, colocar table stripped. E isto são classes de Bootstrap. Ora, reparem o que é que vai acontecer. Ao refrescar, a tabela vai passar a ficar com um aspecto visualmente muito mais apelativo. Para poderem consultar quais são as possibilidades de apresentação visual da vossa tabela, vocês podem sempre, obviamente, consultar aqui a documentação do Bootstrap. Por isso é que eu acho que vocês devem sempre guardar aqui um link nos marcadores para terem acesso direto à documentação do Bootstrap. E neste caso, se eu clicar aqui e for ao Get Started ou for aqui ao Documentation, eu posso simplesmente agarrar aqui, criar aqui um pequeno atalho rápido, um favorito, para sempre que eu quiser ter acesso aqui à minha página de documentação, ter acesso a ela rapidamente. E agora vou colocar aqui Table. E se eu colocar aqui a opção Tables, vocês vão ter a oportunidade de verificar que, simplesmente colocando o Table, temos então este aspecto. Se nós formos ver mais passos abaixo, se nós colocarmos Table Dark, a tabela vai ficar toda ela escura, o que significa que se eu pegar aqui neste bloco, dentro do classe, e agora substituir tudo isto desta forma, a minha tabela vai ficar completamente escura. Reparem, eu vou aqui refrescar, cá está a tabela completamente escura. E vocês vão ver que existem então muito mais opções que nós podemos utilizar. Reparem, cá está Table Light, Thead Dark, Thead Light. Temos aqui a possibilidade ainda de colocar o Stripped, como eu tive a ocasião de vos mostrar, e depois Stripped, Table Dark, podemos combinar muitas coisas. Table Bordered, por exemplo, vamos mesmo experimentar, que eu coloco aqui Table Bordered, isto é, uma tabela com linhas a separar as colunas, porque neste caso nós aqui não tínhamos nada disso anteriormente. Então reparem como agora já aparece aqui uma linha a separar as células da minha tabela. No entanto, e depois de podermos brincar bastante com aqui as nossas tabelas, como podem observar há aqui várias opções que nós podemos dar, nós aqui vamos ter de facto uma limitação, que é a seguinte, é que a nossa tabela vai apresentar dados, mas, por exemplo, se nós quisermos ter um sistema de paginação, pese embora o facto do próprio Bootstrap ter o Pagination, e o Pagination é apenas uma apresentação visual do que é uma paginação. Imaginem a nossa tabela ter aqui, por exemplo, um conjunto de 500 registros e nós só queremos apresentar 10 registros por cada página e termos por baixo, por exemplo, um sistema de navegação que nos permite ir para a página seguinte, para a página anterior, etc. Ora, o Bootstrap por si só não proporciona esse tipo de funcionalidade. Então no próximo vídeo eu vou-vos mostrar como é que nós podemos melhorar substancialmente a apresentação de dados em tabela, utilizando para isso uma das muitas bibliotecas externas que existe, e neste caso uma das mais conhecidas é o datatables.net.